Você falou da questão da provocação nas redes sociais. Ah, sim, você perguntou... Elon Musk é assunto também de direitos humanos? Sim, sem dúvida que é. É de violação de direitos humanos. Olha, eu vou falar de uma maneira muito direta, algo que eu já falei, inclusive no evento do G20, tá? E que tem outras vozes que se somam à minha para falar disso. Nós estaremos sempre sob ameaça, a sociedade estará sob ameaça, a democracias, o republicanismo. Quando eu falo de republicanismo, quer dizer a coisa pública, a gestão pública, a capacidade de ter uma racionalidade pública. Os direitos humanos estarão em risco enquanto nós não caminharmos para uma regulação democrática das redes sociais. Eu acho que é uma ameaça existencial hoje, sabe? O nível de desinformação, o processo de degradação provocado pelas redes sociais, na subjetividade, é um problema também, eu já considero que é um problema de saúde pública, em termos de saúde mental. Nós precisamos caminhar para isso. E outra, algo que eu disse também no evento do G20 que não agradou muitas pessoas, né? Mas eu também não me importo em desagradar quem eu acho que está na contramão do que a gente considera que é melhor para as pessoas, do que o mundo considera que é melhor. Que é o seguinte, eu acho que diante de um mundo sem esperança, em que o discurso da esperança ele está cada vez mais rebaixado, que as pessoas só pensam no imediato, em que você destruiu os arranjos políticos, aqueles feitos, né, na pós-Segunda Guerra Mundial, que projetavam um futuro, uma sociedade ordenada, em que os jovens eles não se veem mais como participantes de um projeto, né, que vai levar a sociedade para uma sociedade melhor. Tudo nesse mundo vira uma aposta. Tudo vira uma aposta no imediato. É por isso que você tem as pessoas achando que vão enriquecer fazendo apostas em joguinhos eletrônicos, vocês sabem do que eu estou falando. Por isso que você tem pessoas explorando fé alheia, porque é tudo no mundo, tudo no imediatismo. Por isso que você tem também pessoas dizendo que você vai mudar a sua vida se você mudar seu mindset, sem levar em consideração todo o entorno, as questões sociais. Ou seja, num mundo como esse, nós precisamos, de alguma forma, pensar essas questões como um problema de saúde pública e de segurança pública. Porque vejam como o crime organizado vai se filtrando também nesses espaços onde não há regulação. Eu estou falando aqui de exploração sexual infantil, tá? Eu estou falando aqui também de lavagem de dinheiro por meio desses joguinhos de aposta que vão colonizando as redes sociais, essas redes todas de criminosos que ficam utilizando, não é o submundo, o subterrâneo das redes, mas a superfície das redes, que estão absolutamente sem regulação, em nome de algo que eu não considero que é liberdade, tá? Eu considero que é uma libertinagem. A liberdade, não existe liberdade, veja, eu estou falando com os clássicos, tá? Que falam de liberdade. Não existe liberdade sem que haja responsabilidade. Você não pode exercer sua liberdade contra o outro. A liberdade tem que ser a seu favor e também de modo que não atrapalhe ou que beneficie outra pessoa. A liberdade e a responsabilidade numa sociedade como a nossa não é liberdade, gente, me desculpe. Então nós temos que caminhar para um patamar de regulamentação da atividade, das redes sociais, preservando a liberdade, a democracia, a autonomia, mas fundamentalmente protegendo as pessoas que estão sendo expostas a esse tipo de coisa. Você acha que esse governo vai levar a regulamentação das redes sociais? Eu acho que esse governo está lutando por isso, não só esse governo. Gente, de novo, isso não é uma pauta estranha ao mundo. Não é uma pauta estranha. Veja o que está fazendo a União Europeia. Outro dia, eu estava num evento falando sobre direitos humanos em empresas, olha só. E estava falando assim, olha, a Noruega, olha, e a Alemanha, nós votamos uma lei de direitos humanos em empresa que impõe uma série de responsabilidades à empresa dos impactos que tem sobre violação de direitos humanos. Aí, no que eu peguei a palavra, eu falei o seguinte, gente, eu estou vendo o representante da Dinamarca, desculpa, da Noruega falando, da Alemanha falando, que eles fizeram, estabeleceram limites para preservar os direitos humanos. Aí falando das redes sociais também, colocando, por que nós não podemos e eles podem fazer? O que nós temos de diferente? Nós somos de segunda classe, eles podem fazer e nós não podemos fazer, por quê?
Por que que as empresas lá no país deles, na Noruega, porque na comunidade europeia, de uma maneira geral, porque lá eles têm uma série de limitações que eles não podem ultrapassar, e aqui pode tudo e pode qualquer coisa e não pode ter regulamentação. Ministro, Eu fico impressionado com isso. Eu acho assim, a única coisa que explica isso é que nós temos uma visão muito rebaixada daquilo que nós somos e a gente quer se tratar, quer se colocar como cidadão de segunda classe no mundo.